Amém. Antes de a gente ir para a palavra, gostaria de orar junto com a igreja, né? A gente precisa orar, precisamos estar em oração. Então, nessa hora a gente vai se colocar na presença de Deus. Assim, se a gente perguntar qual é o seu pedido aqui, às vezes a gente vai ficar um bom tempo perguntando, né? Mas eu sei que você tem o seu pedido e Deus conhece o seu coração. E o Salmo diz que o Senhor nos sonda e Ele conhece o nosso coração. Então Ele sabe o que a gente precisa. Eu quero que a gente possa orar sempre pela nossa família. Eu quero orar sempre por você, marido, por você, esposa. Eu quero orar por você, filhos. A gente tem necessitado orar muito uns pelos outros. Como diz o nosso irmão Igor, o Lapeta não sossega, né, Igor? Ele não dá trela para a gente. Eu sempre quero aconselhar, amados, não deixe o problema ficar muito forte para depois pedir ajuda. Né? Busque ajuda rápido, clame ao Senhor, peça a nossa ajuda, porque de repente a ajuda já vem. Às vezes, como diz, a caminhonete já afundou lá no meio da lama. Né? Tem aquela turma que gosta de ir lá na beirada do mar, às vezes fazer aquelas brincadeiras, daí vem a onda, e quando a onda vem, ela engole o carro. Vocês já viram isso? Tem muita gente que gosta de fazer isso com aquelas caminhonetes e elas não saem. Sabe qual é a forma que aquelas caminhonetes são tiradas de lá? Com um tremendo de um trator. E quando elas saem de lá, elas saem cheias de água, suja, amassada, né? Entrou bonitinho na areia, no mar, fez as estripulias, como se diz, mas depois. Então a gente é chamado a estar em oração todos os dias, né? A gente orando, né, pelo seu amigo, pelo seu vizinho. Eu sempre falo, sempre quando você pensar em alguém na igreja, ou algum amigo seu, aí você está ali, imagine, você está no seu trabalho, de repente vem à mente uma pessoa, falou, mas por que eu estou pensando nela agora? Ora, Senhor, eu quero orar pela vida da pessoa, né? Ela veio na minha mente, eu quero orar por ela, o Senhor sabe o que está acontecendo, abençoa, cuida, protege, né? Esse é o desejo que Deus age. Eu às vezes acordo na madrugada fazendo isso, irmãos. Faz tempo que eu não sei o que é um sono 100%. Né? Daquele que você deita, fecha o olho, e outro dia quando clareou, você está lá. Não sei o que é isso, faz tempo. Porque sempre vem coisas na cabeça, a gente está em oração. Então eu quero orar nessa hora com vocês pela família, pela nossa família igreja, né, que somos do Senhor, que Deus possa nos proteger, né? Esses dias perdemos alguns membros da nossa igreja aqui, né? E nesse tempo aí perdemos 3 famílias, e a gente fica triste por isso, né? Vocês não estão vendo mais o Newton aqui, nem a Dani, né? Outras pessoas também. Então a gente tem que orar pela igreja também, orar um pelos outros, né? Sempre pelo cuidado, orar pela nossa nação, amados, para que a gente tenha sempre o sustento, o trabalho, né? Para que Deus nos abençoe. Estamos em um tempo que daqui a um tempo teremos que escolher de novo o nosso presidente da República, precisamos orar por isso. Pode ser que você não liga para a política, você não crê em nada disso, né? Mas a gente precisa orar, precisamos clamar a Deus, porque se o presidente for conforme o coração de Deus, a gente vai estar bem. Mas se for eleito conforme não a vontade de Deus, a gente vai estar perdido, né? Então a gente precisa orar por isso também, orar muito, né? Deus no começo, quando controlava o seu povo, um dia eu já preguei sobre isso, um dia o povo falou assim, a gente quer um rei
como todo mundo. E Deus falou, você tem certeza disso? Se vocês tiverem rei, vocês vão ter que pagar impostos, vocês vão ter que sustentar o rei, vocês vão ter, eu não basto para vocês como Deus e como um governador, como alguém que governa. E eles falaram, dá-nos um rei. Né? Então temos que orar por isso também. Né? Então vamos orar nessa hora. Coloque o seu pedido na presença de Deus agora. O seu agradecimento, porque você também tem muito para agradecer. Né? Então vamos orar nessa hora. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Deus amado, nós estamos aqui, Pai, como, ó Deus, aquele povo que precisa do Senhor e que reconhece o Senhor como nosso Deus, entendendo aquele texto de Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós como igreja do Senhor estamos aqui, ó Deus, nós rendemos louvor ao Senhor nesse tempo, nós cantamos ao Senhor, nós dizemos que o Senhor é santo, nós dizemos que o Senhor é a nossa âncora, que confiamos no Senhor, ó Deus, que nos sujeitamos a Ti, que estamos seguros na Tua presença, Pai amado, mas também somos um povo que necessita, ó Deus, do Teu cuidado e da Tua proteção. E queremos clamar ao Senhor pelas nossas vidas, Senhor, nesse tempo. Ó Deus, nos colocando diante do Senhor, eu quero colocar cada pessoa que está aqui nessa noite, cada um de nós que está aqui, e aqueles nossos amados que não puderam estar na igreja hoje também. Quero colocar cada um na Tua presença, ó Deus, casado, solteiro, marido, mulher, filho. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar da família de cada um. Que o Senhor possa colocar, ó Deus, o escudo e ajudar-nos a usar o escudo da fé, para que os dardos inflamados do maligno não venham sobre a nossa vida, Senhor. Venha nos proteger, venha nos cuidar, venha nos abençoar para que os nossos ouvidos possam estar atentos à Tua palavra e que possamos ser praticantes daquilo que o Senhor deseja. Nos colocamos, ó Deus, rendidos aos Teus pés, nessa noite, ó Deus, clamando pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Ó Deus, clamamos pela nossa igreja, o Senhor sabe o desejo que eu como pastor tenho e quantos têm, ó Deus, de sermos sempre esta igreja que prega a palavra, que tem, ó Deus, que faz a Tua vontade, ó Deus, que é uma igreja alegre, uma igreja vibrante, uma igreja onde o Espírito Santo de Deus está, onde há salvação, onde há cura, onde há paz, onde há libertação. Então, Deus, venha nos abençoar também, venha, ó Deus, nos auxiliar nas nossas necessidades, naquilo que nós precisamos. Ajuda-nos a sermos uma igreja que prega o Evangelho, ó Deus, que ajuda a curar aquele que está doente e que leva a palavra para aquele que ainda não tem Jesus. Abençoa-nos para isso, Deus. Cuida, ó Deus, das nossas vidas. Nos abençoe no tempo de louvor, nos abençoe no tempo de pregação. Nos abençoe, Deus, quando a gente não está aqui, porque aí sim somos igreja. Aqui na igreja, neste lugar, é fácil ser igreja, mas no nosso trabalho, no trânsito, nos estudos, no dia a dia, ó Deus, é que precisamos ser sal e luz. Abençoa-nos para isso. Cuida da nossa casa, cuida da nossa igreja. Oramos pelo nosso país, desejamos as bênçãos do Senhor sobre o nosso país. Abençoa ricamente. Não permita que o mal tome conta, não permita, Deus, que enganos, que, ó Deus, coisas ruins, ó Deus, tomem conta. Abençoa-nos, ó Deus, somos um país tão gostoso, ó Deus, um povo que se diz tão amável, temos tantas coisas para oferecer e carecemos, precisamos do Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Ó Deus,
Eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa recolher cada pedido de oração nessa noite de cada um que está aqui. Cada pedido, cada necessidade. Ó Deus, o Senhor que é bom, o Senhor que é amável. Ó Deus, o Senhor que tem prazer em nos abençoar. Ó Deus, possa fazer conforme a sua vontade e nos abençoar. Glorificamos o Teu nome pela Tua bênção em nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos porque o Senhor tem nos cuidado, ó Deus, todo o tempo. Muito obrigado. Ó Deus, que os nossos ouvidos possam estar atentos à Tua voz nessa hora. Cuida de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Marcos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 10. Vamos estar vendo um pouco sobre João Batista hoje à noite. Ele foi uma voz que clamou no deserto e nós precisamos ser a voz que clama também, né? Marcos capítulo 1, do verso 1 até o verso 10. Diz assim, Marcos capítulo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à sua frente o meu mensageiro que preparará teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João usava roupa de pelos de camelo e um cinto de couro. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Amém, até aqui. A palavra de Deus é tão completa, a palavra de Deus é tão fantástica. Eu sempre fico perguntando, aquele dia que falei sobre o vale de ossos secos, por que Deus precisa usar as pessoas? Porque Deus resolveu nos usar para falar aquilo que Ele pode fazer. E aqui não vai ser diferente. Deus então planejou o nascimento de Jesus, e juntamente com isso é o nascimento de João Batista também. Então, enquanto Maria está vai receber a notícia que vai ser mãe de Jesus, Isabel passa pela mesma situação, Aqui a palavra diz, e Marcos já começa ali, já falando de Jesus mesmo, dele já no ministério. Ele não vai usar como Mateus e Lucas, que começam contando a história de Jesus, genealogia, como Jesus nasceu. Marcos dá importância mesmo ao Deus Salvador, a Jesus que veio para salvar. Ele vai dizer assim: não preciso dizer como nasceu o menino, porque o que importa é que mesmo é Jesus o Salvador, quem vem para nos salvar. E o texto vai dizer que, então, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, foi enviado um mensageiro, Deus enviou um mensageiro,
Deus mandou alguém para preparar o caminho, uma voz que clamava no deserto, uma voz que veio para endireitar as veredas, né? E João apareceu então batizando nas águas. Você imagine uma pessoa de convívio extremamente de deserto, não necessariamente um deserto de areia, mas um deserto sem pessoas, um deserto sem civilização. Diz que, né, depois do nascimento, a gente não sabe até que época ele ficou ali, com Isabel e com Zacarias, mas ele vai para o deserto, ele tem essa vida, né, aquelas pessoas que realmente resolvem ter esse tempo, né, exclusivo para Deus. Isso foi o que ele fez. Ele veio para trazer a palavra, e ele dizia assim: não existe nada melhor, porque eu estou vindo aqui para trazer a palavra, e vou trazer ser mensageiro daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Eu não sou nem digno de desatar as correias das sandálias dele, né? Quem era esse João Batista? Olha lá, Lucas também, capítulo 1, do verso 5 ao 17. Lucas 1, do 5 ao 17. Olha só a história desse menino, que interessante, esse mensageiro. Olha como foi a história dele. Lucas 1, de 5 a 17, vai dizer: e havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Ele era do grupo de Abias, e sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia o incenso. E então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Este aqui era João Batista, filho de um sacerdote, né? Então, aqui por sequência de vida, se João continuasse, ele também seria um sacerdote, mas ele era sacerdote. Interessante, até Isabel, que era mãe, né, seria a mãe de João Batista, ela era também descendente de Arão, que era um sacerdote também, né? Foi o primeiro sacerdote ali depois que o povo saiu do Egito. Então era um povo, né, um casal abençoado por Deus para terem esse menino que seria o precursor do Evangelho de Jesus. O texto diz que eles eram irrepreensíveis, justos diante de Deus, faziam tudo conforme a vontade do Senhor. Era um casal abençoado, mas não podiam ter filhos.
E oravam por isso, né, amados? Eles oravam, e até que o texto vai dizer: a tua oração foi ouvida. Eu acho incrível esse tempo aqui, porque normalmente, a gente que é pai, mãe, a gente tem filhos na nossa juventude, né, no tempo que se pode ter. E eu creio que eles oraram muito pedindo para ter filhos. E na juventude deles, eles não puderam ter filhos. E eles podem ter ficado tristes com Deus. Deus, por que o Senhor nos não deu filho? Né? Nós somos sacerdotes, a gente está aqui na tua casa, a gente faz a tua vontade, nós somos justos diante do Senhor, nós somos irrepreensíveis, nós seguimos os teus preceitos. Por que a gente não tem filhos? Né? E aí a gente vê o cuidado do Senhor para o futuro, porque enquanto eles estavam pedindo, eles não sabiam que Deus ia mandar um nenê para eles, já na idade deles que eles não poderiam ter filhos, e o nome dele se chamaria João, aquele que batizaria Jesus, aquele que levaria o princípio do Evangelho para aquela região. Você já pensou? Então eu olho para esse texto e falo assim, muitas vezes a gente fica nas questões, as nossas questões com Deus, e a gente não sabe o que Deus tem para o amanhã, a gente não sabe o que Ele tem para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? A gente não conhece. Então a gente precisa aprender a confiar mais em Deus, né? Porque Ele tem coisas para a nossa vida. E esse menino cresceu, e a palavra diz que ele veio para clamar e para proclamar a palavra. De onde que vem esse menino, né? Conforme Marcos nos fala, ele vem do deserto. Por que o deserto? Né? Que história dessa a gente falar, você está sofrendo, você está no deserto, na época de deserto. Jesus foi batizado e foi para o deserto. No deserto é um lugar onde não há pessoas, não há civilização. É um lugar onde está somente você e Deus. Para mim, deserto é um lugar de acerto. Para mim, deserto é um lugar também de comunhão. É um lugar onde não há distração. A civilização, irmãos, nos traz muita distração, né? A cidade, a convivência com pessoas, sabe, você viver dessa forma te traz distração. O deserto é você, Deus, os seus problemas e os seus acertos, né? Deserto é um lugar para mim também de falta, é um lugar de necessidade. Então, o que pode vir do deserto, né? Como é que poderia vir alguém trazer uma palavra? Mas veio João do deserto, ele veio trazer a palavra, ele veio bradar ao homem, porque clamar é gritar, é bradar, né? É falar alto. Ele veio bradar, ele veio falar ao homem a necessidade da atenção para Deus. Significa que naquele tempo o povo estava disperso, ninguém estava entendendo, ninguém estava aceitando. Então Deus fala, agora quero trazer Jesus, então anunciei o João vem, Jesus está vindo também, eles são primos, eles estão caminhando junto, e João vai trazer a atenção, ei povo judeu, Jesus está chegando, o mestre está vindo, sei conforme o texto lá de Lucas fala sobre isso, para trazer a atenção ao povo de Israel. E ele veio fazer o que então? Fazer o que? Ele veio preparar o caminho do Senhor. Que Senhor é este? Quem viria? Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias prometido por Deus, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus santo, o Deus que provê, o Deus que cuida, o Senhor dos exércitos,
o Deus da fé, o Deus da compaixão, o Deus da misericórdia, o Deus da graça. Preparar o caminho do Senhor. Mas preparar para quê? Que caminho é esse? Que estrada é essa que se está falando aqui? Preparar, encaminhar e endireitar as veredas. O texto está querendo dizer aqui, e é muito interessante, porque quando um rei ele ia fazer uma viagem, ele ia para um outro país, ou quem sabe ele ia apresentar a filha dele para o filho do outro rei, então tinha que se fazer tinha uma logística toda, Então ele mandava um mensageiro com pessoas e falava: olha, vocês vão até tal rei, e vocês vão chegar, vocês vejam se está tudo correto, olhem pelo caminho, olhem se tem estalagens para a gente pernoitar, e ver se tem água para a gente durante o caminho, se precisar, ver onde a gente vai ficar, que casa a gente vai ficar, onde a gente vai almoçar, aonde a gente vai jantar, é lugar seguro? É isso que João Batista veio, ele veio para trazer isso, ele veio para mostrar que o rei estava chegando, o rei estava vindo. Eu vi ano passado, a gente teve aqui a presença do nosso vice-presidente aqui na cidade, ele veio para algumas honrarias, e eu estava num lugar lá perto do exército, eu vi quando a comitiva chegou, foi lá no exército, e aí vem brigada, e vem um carro de bombeiro, vem 2 carros de bombeiro, vem ambulância, e daí começa a vir um carro da Polícia Federal, 2 carros da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, aí vem 2, 4, 6, 8, 10, 12 motoqueiros, e daí vem um carro preto, vem 2 carros pretos, vem 3 carros pretos, e daí passa a brigada, e passa a polícia militar, você não sabe aquela coisa toda, porque ali dentro tem uma pessoa importante, é uma comitiva, então o pessoal na frente vem abrindo o caminho para que passe, Então foi por isso que João Batista veio, ele veio para pregoar, ele veio para indicar, para proclamar a vinda de Jesus, ele indicou para aquelas pessoas que estavam sendo batizadas por ele, ele diz: eu vos batizo com água, mas vem alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ai, glória, aleluia, gente. Até aquele tempo não existia isso. Hoje nós somos abençoados porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Sem Jesus a condição do homem é de um verdadeiro deserto. É uma voz clamando no deserto. Nossa vida, a vida de muitas pessoas é uma vida de deserto. E Deus veio para trazer vida para esse deserto. O Evangelho é a voz do que clama com o coração do homem. Amados, é incrível que João está batizando perto de um lugar deserto onde há águas, e o rio onde João estava batizando as pessoas que se arrependiam, ela contrastava muito com a visão do deserto onde eles estavam. Então eu vejo que a pessoa que recebe o batismo de arrependimento nas águas, ela tinha o seu deserto inundado, pela presença do Espírito Santo. Agora não há mais deserto, agora é um rio, fonte de águas vivas. Jesus disse que veio para trazer fontes de águas vivas para nós. Então aquilo que é deserto na nossa vida, aquilo que é sequidão, aquilo que é lugar de falta, aquilo que é lugar de necessidade, aquilo que é lugar da gente estar clamando ao Senhor, Jesus vem neste deserto e faz de nós uma nova vida. Rios correm. A palavra de Salmos diz que nós somos como fontes, que nós somos também como árvores junto aos ribeiros de água, que em toda a estação da fruta, que a sua árvore nunca morre, porque ela sempre está sendo conduzida pela água de Deus.
E aí a pergunta fica, então, o que é endireitar as suas veredas? A mensagem principal de João, irmãos, era sobre o arrependimento. As pessoas possuíam uma visão distorcida sobre Jesus, sobre o Messias, e Deus enviou tantos profetas para falar sobre a vinda do Messias, né? E então havia essa necessidade de João estar lá. E hoje nós somos também essas pessoas que estão clamando e estão falando que Jesus está aí para as pessoas que estão precisando do Senhor e que estão com a sua visão distorcida, que não estão escutando, que não estão enxergando, que não estão vendo a vontade do Senhor. Então João vem para isso, ele vem para aplainar o caminho, ele vem para endireitar, ele vem para colocar as coisas em ordem, né? Ele vem para colocar ordem no caos, ele veio para arrumar aquela casa toda bagunçada e deixar uma casa em ordem. Ele veio para fazer uma estrada que diz agora sim o Senhor está vindo, o Mestre está vindo por aqui. Ele precisa passar por um lugar e as pessoas precisam entender que Jesus está vindo. Este Jesus é quem conduziria o povo para Deus. Jesus não estava sendo bem entendido, o Messias não estava sendo bem entendido. Jesus disse assim, eu sou o caminho. O caminho estava tortuoso, Jesus veio para aplainar o caminho, para endireitar, para trazer vista aos cegos, libertar os cativos. Ele veio para nos levar para um caminho que conduz ao céu. É isso que João veio trazer, ele veio trazer a mensagem salvadora de Jesus para nós. Você já pensou? Você precisa construir uma estrada e você está num lugar onde há rochas, árvores, montanhas e riachos. Para você colocar um asfalto lá em cima, para que as pessoas caminhem, uma rodovia, você vai ter que tirar algumas árvores do local, você vai ter que dinamitar algumas rochas, né? Você vai ter que construir algumas pontes, alguns viadutos, para que então se construa aquela estrada que dê livre passagem a todos que precisam. João veio fazer isso, ele veio fazer algo. E hoje nós somos também essas pessoas que estão desmatando árvores, né? Parece nada ecológico, né? Desmatando árvores, rompendo riachos, fazendo pontes, para que as pessoas possam chegar até Jesus, sair deste deserto, sabe, dessa estrada toda bagunçada que está por aí, para um lugar certo que leve a Jesus. Qual foi a missão de João? Converter muitos israelitas ao Senhor. E é interessante que a palavra diz muitos, porque nem todos aceitaram a palavra. Os sacerdotes, muitos não aceitaram. Os chefes dos sacerdotes, os fariseus, os escribas, eles prenderam Jesus e levaram para Pilatos e falaram, olha, mata esse homem aqui que ele está incomodando a nossa religião. Já pensou, gente? João veio para dizer para os sacerdotes, para os escribas, ei, o Messias está chegando. Ele conduziu o caminho e eles não aceitaram, mas ele veio para trazer e converter os israelitas. E a palavra converter significa mudar de direção, mudar de rota. Então, João veio para mudar o caminho através de Jesus, para que Jesus pudesse ser o centro de toda a atenção. Ele veio para, através do Espírito Santo de Deus, que conduzia Elias, né, reconduzir o coração dos pais aos filhos. Olha só, naquela época João já veio. Naquela época já havia dificuldade entre pais e filhos.
Ele veio para reconduzir os rebeldes à prudência dos justos. Naquele tempo o povo já se rebelava, naquele tempo o povo já fazia coisas erradas. E ele veio a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Ele veio para endireitar o caminho. E através do arrependimento, da confissão de pecados, do poder de receber o poder e a presença e a ação do Espírito Santo na vida diária de cada um. Esse foi João Batista, né? Homem que andava vestido com roupas de pelo de camelo e comia gafanhotos, né? E mel silvestre. Que refeição que ele fazia, né? Como ele viveu de uma forma simples, né? Como ele viveu de uma forma para agradar o Senhor. E a palavra, a gente sabe que depois que ele batiza Jesus, o ministério dele começa a ficar de lado, e depois de um tempo ele é levado perante Herodes, e lá a cabeça dele é cortada fora. A gente fala, nossa, mas que fim triste para João Batista, né? Mas foi o tempo de Deus, foi o tempo que Deus colocou, porque realmente quem importava é Jesus, e quem importa é Jesus, e quem sempre vai importar é Jesus. Não somos nós, não são as nossas ações, é Jesus que importa. É por isso que então João diz, eu não tenho nem condição de me ajoelhar, me abaixar, desatar as correias das suas sandálias, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Bom, o que nós podemos aprender então deste texto para nós? O que a gente pode levar para a nossa casa? Primeiro, eu posso ver que Deus nos ama demais, porque Ele enviou João para que enviasse Jesus. Então, isso foi por amor para mim, amor a você. Deus nos amou de forma tremenda. Então, nós temos que celebrar ao Senhor porque Ele nos ama, porque Ele queria que nosso caminho fosse endireitado e que as nossas veredas fossem endireitadas conforme a vontade do Senhor. Então, Ele nos ama. Eu também aprendo que Ele teve um propósito através da vida de João Batista, e que teve um propósito, a missão de vida. E eu creio que eu tenho um propósito, eu creio que eu tenho uma missão na minha vida aqui enquanto estou na terra. E eu creio que cada um de nós que estamos aqui temos uma missão a cumprir aqui na terra. Cada um de nós tem um propósito, sabe? Você está sentado neste banco de igreja, mas durante a semana você tem algo para fazer na sua vida. Deus tem algo para colocar em você e você precisa fazer a vontade do Senhor. Então não se esqueça, nós somos a voz do que clama do deserto. Que assim como João Batista, somos chamados a proclamar o Evangelho do Messias, que é Jesus, Filho de Deus. Amados, não deixem de falar de Jesus. Tenham oportunidade, falem de Jesus, falem do amor de Jesus. Não deixem de falar de Jesus. Vocês sabiam que nesse tempo de guerra, lá na Ucrânia, estão se convertendo pessoas a Jesus aos milhões? Porque o problema está fazendo com que as pessoas parem de olhar para o deserto e começam a olhar para Jesus. Parem de olhar para as coisas, e as pessoas estão evangelizando, e as pessoas estão se convertendo em vários lugares. Na Europa, as pessoas estão se convertendo a Jesus. Então, nós temos essa missão, e nós precisamos falar do amor de Jesus, nós precisamos clamar com a nossa voz. Eu aprendo que as pessoas sem Jesus precisam, através da palavra de Deus, serem encaminhadas a Deus, serem endireitadas, serem reconduzidas. Todas as pessoas quando nascem, absolutamente todas as pessoas, todas as criancinhas, todas nascem caminhando para o inferno. Todos nós somos criaturas. E enquanto as pessoas não são reconduzidas para Jesus, enquanto a pessoa você não diz assim, ei,
estou falando com você. Jesus te ama, Ele quer te salvar. E a pessoa diz, eu aceito, eu quero Jesus para a minha vida. Então ela é redirecionada para o céu e ela muda de caminho. Nós somos chamados para reconduzir, nós somos a voz do que clama. Preparem o caminho do Senhor, e hoje mais do que nunca Jesus está voltando agora para nos buscar. Somos esses que estão chamando e clamando. Eu aprendo também que quando somos salvos, isto é, quando nós confessamos os nossos pecados, quando somos batizados, nós somos batizados envolvidos com o Espírito Santo de Deus em nós. Amados, o mesmo Espírito que agiu em Elias, o mesmo Espírito que agiu em João Batista, é o mesmo Espírito que age em nós hoje. Que a gente possa entender isso. O mesmo Espírito que agiu no passado continua agindo hoje. E que a gente possa compreender que nós somos essa voz que clama, e nós temos que clamar e nós devemos falar. Jesus nos deu essa missão de falar, de pregar o Evangelho, de amar as pessoas, de agir com compaixão, com misericórdia e com graça. Que a gente possa fazer isso, amados, todos os dias da nossa vida. Eu creio que nós vamos cantar uma canção agora que diz assim, toma-me, rendido estou. Vamos cantar essa, né? Ela diz assim, toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus, vem limpar as minhas mãos e purificar o meu coração. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Que essa possa ser a nossa oração, sabe? Fomos reconduzidos para Jesus. João Batista veio com a missão de trazer o Evangelho de Jesus. Jesus veio e hoje nós somos salvos e nós temos uma missão de reconduzir as pessoas para Jesus. Então que a gente possa se render aos pés do Senhor e fazer a vontade dEle e pedir, Senhor, me limpe todos os dias, me renova e me purifica, porque eu preciso estar sempre puro, fazendo a vontade do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite, desejo que você possa ser essa voz que clama, que ora, que busca a presença de Deus, essa voz que agradece, essa pessoa que agradece porque está salva hoje, mas também que sabe que outros precisam ser salvos. Às vezes vamos estar aí começando um tempo de Páscoa, né? A gente vai estar nesse tempo da ressurreição de Jesus, e vamos estar falando sobre a cruz de Cristo. Não tem símbolo tão forte como a cruz de Jesus, porque Ele morreu para nós, por nós. E hoje nós precisamos estar rendidos aos pés da cruz e glorificar porque Ele morreu por nós. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo. Quero te agradecer porque o Senhor, ó Deus, é o dono da história. A sua história é perfeita. Ó Deus, o Senhor amou a todos nós de uma forma tão completa. O Senhor, ó Deus, enviou João Batista para endireitar o caminho, para trazer a palavra de Jesus, para encaminhar Jesus até nós. E hoje, ó Deus, somos salvos, libertos, temos o mesmo Espírito Santo que agiu na vida de Elias. Ó Deus, aquele profeta tão grandioso, Deus, que fez tantas obras, ó Deus, que clamou para que não chovesse, não choveu. Ó Deus, que desafiou os profetas de Baal. Ó Deus, que foi abençoado. Nós temos esse mesmo Espírito de Deus agindo em nós hoje. Nós queremos te glorificar por isso. E que este batismo no Espírito que recebemos quando nos convertemos ao Senhor, ó Deus, possa agir em nossas vidas
e que o Senhor possa sempre nos limpar, sempre nos purificar. Queremos estar sempre nos rendendo aos Teus pés, ó Deus, sabendo que o Senhor é santo, puro, ó Deus, que o Senhor nos ama, que o Senhor deseja fazer algo tremendo em nossas vidas e através das nossas vidas também. Abençoa-nos para isso. Deus, obrigado porque o Senhor habita em nós. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Deus, cuida de nós nessa semana, abençoa a todos. Abençoa, Deus, os pais, os filhos, os familiares. Ó Deus, abençoe o trabalho de cada um. Abençoe a todos, ó Deus, que precisam trabalhar viajando. Cuida de cada um. Abençoa, Deus, os nossos estudantes. Ó Deus, desde o prezinho até a faculdade, até o mestrado, o doutorado. Ó Deus, abençoa a vida. Ó Deus, eu tenho orado e tenho falado para o Senhor, ó Deus, se precisa ter um profissional bom, ó Deus, em nossa cidade ou em algum lugar, tem que ser aquele que serve ao Senhor. Precisamos agir com excelência. Se há um aluno que deve ter uma excelência, é aquele que te serve. Ó Deus, porque nós somos sal e somos luz, nós fomos chamados para isso. Ó Deus, se uma família, ó Deus, precisa ser um exemplo, ó Deus, entre os seus vizinhos, nós somos esses. Ó Deus, às vezes temos envergonhado o Teu nome. Ó Deus, então, ajuda-nos a viver com excelência dentro da nossa casa, fazendo a Tua vontade, ó Deus, e cumprindo o Teu querer. Abençoa cada um. Obrigado por esse tempo de culto. E agora, ó Deus, vamos finalizar, ó Deus, cantando esta canção que possa ser uma oração, ó Deus, que possa ser um reconhecimento, ó Deus, que somos do Senhor. Abençoa, ó Deus, muito, muito, muito obrigado pela Tua presença. Ó Deus, continue nos inundando, ó Deus, com Teu Santo Espírito. Ó Deus, não deixe que a gente perca essa semana, ó Deus, isso que tivemos juntos aqui, ó Deus, e ajuda-nos na nossa casa a orar, ó Deus, a ler a palavra, a cantar, a celebrar, a clamar, ó Deus, porque somos um povo, ó Deus, que somos juntos em todo o tempo. Podemos estar separados, cada um na sua casa e no seu trabalho, mas somos uma igreja só, um povo só, esperando pela volta de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, muito obrigado. Eu quero Te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Amém.